Eu sei que você sabe o que precisa fazer, mas não faz. Já aconteceu isso por aí? Você ter aquela sensação de, Tati, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não faço. Por que será que isso acontece? Pois agora, muralhas vão cair na sua mentalidade. Bora conversar sobre isso? Bora lá, bora pro vídeo. Hello, imbatível! Seja muito bem-vindo. Eu sou Tati Moraes, psicóloga e mentora de mulheres que querem protagonizar as suas vidas. E eu quero conversar com você hoje sobre o bendito do comportamento do eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não faço. Por que cargas d'água isso acontece? Então, como você já está treinada, se você já é seguidora do canal, você já está treinada que tudo começa na nossa mentalidade, tudo começa na perspectiva, tudo começa no seu olhar, em como você enxerga as situações e como que isso afeta diretamente seu comportamento, né? Você já tá sabendo disso. Porém, entretanto, todavia, eu tenho uma notícia para te dar. Isso que você precisa fazer e não faz, você não faz porque você tá se sentindo perdida. Você faz porque está evitando o resultado e evitando o desconforto de agir. Pega essa. Pega essa. Você tá simplesmente evitando o desconforto que é fazer. Agir simplesmente, ter que fazer alguma coisa, às vezes é desconfortável, porque daí isso envolve alcançar o resultado. E quem você é quando você alcança o resultado? Pega essa. É dessa pessoa que você tá evitando. É essa pessoa que você tá evitando acessar de certa forma, tá? Primeiro ponto aqui, pra você já entendendo. Primeiro do primeiro mesmo? Já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Ok, podemos continuar então. Se não, cuida. Vou dar 2 segundinhos para você fazer isso. Cuida. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Todos os dias tem vídeo novo aqui para você. Terça-feira tem live, onde a gente se encontra. E é muito legal. Se você ainda não esteve ao vivo com a gente, você tá perdendo, viu? Você tá perdendo muito, porque tá muito massa as lives de toda terça-feira, 12 horas horário de Brasília. Então, primeiro, aqui a gente tem a base do nosso comportamento, que é o quê? Aquilo que a gente faz, tá? Que tem a ver diretamente com a nossa mentalidade. Então, dentro desse caos inteiro, tem aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você faz. Só que aquilo que você faz está direcionado completamente por aquilo que está na sua cabeça. Por isso que querer não é poder. Tá? Porque às vezes você quer uma coisa, mas você faz. O comportamento precisa estar sempre coerente com aquilo que a gente quer. Tati, o que isso tem a ver com o fato de eu saber aquilo que eu preciso fazer, mas eu não conseguir fazer? Pega esse pulo do gato aqui. Todo o nosso comportamento, ele vai existir para confirmar essas ideias que eu tenho sobre mim. Se o resultado dessa ação te ameaça de certa forma, ou ameaça uma crença, ou ameaça um medo, ou traz à tona um medo, ou ameaça a sua identidade, você vai paralisar. Imagina que você está procrastinando aí para entregar um relatório, por exemplo, ou para aceitar uma oportunidade. Enfim, qualquer coisa que você esteja hoje procrastinando. Ou você está querendo confirmar uma ideia que você tem sobre você, do tipo, eu não dou conta mesmo, eu sou uma procrastinadora mesmo, enfim, várias ideias que a gente tem sobre nós. Ou você está com medo de acessar a pessoa que você vai se tornar quando alcançar esse resultado. Quando você entregar aquilo, quando você aceita essa oportunidade. Porque, afinal das contas, esses comportamentos, eles são evitativos ou eles são protetivos. Tati, a ansiedade, a procrastinação não me protege de nada. Eu fico me sentindo muito angustiada. Mas eles estão te protegendo naturalmente de acessar essa pessoa que você vai ser, sabe? E isso é sobre a sua identidade. Imagina se hoje eu tenho uma identidade pautada na incapacidade. Se eu acho que eu não consigo, se eu tenho muita insegurança, se eu tenho baixa autoestima, se eu acho que eu não vou dar conta. Como é que você acha que eu vou aceitar uma oportunidade de algo que vai entrar em conflito com essa ideia que eu tenho sobre mim? Eu não vou aceitar, não tem como. Ou eu não vou começar a me movimentar para alcançar esse resultado. Então, se você tiver que fazer alguma coisa que vai trazer um conflito para suas crenças, que vai te trazer alguns medos, ou que vai afetar essa identidade, você vai paralisar. Por isso que antes de qualquer coisa, você precisa olhar para a sua identidade. A sua identidade é quem você é, quais são as suas habilidades. Porque o medo, ele vai te assustar, obviamente, quando você tiver que fazer coisas novas.
E qualquer pessoa fica assustado quando enfrenta algum desafio novo. O que não é saudável é você paralisar. O que não é saudável é você, de certa forma, sentir o medo e não fazer. Porque a gente só consegue vencer os medos, enfim, e transformar essas crenças em algo positivo quando a gente vai lá e faz. Se você tem medo de gravar vídeo e não grava, você nunca vai superar o medo de gravar vídeo. Não existe curso de oratória, de internet, de marketing no mundo que vai fazer você se sentir mais segura. Porque a única coisa que faz você se sentir segura é fazer. Só que qual é o problema? Isso que você está adiando fazer hoje aí na sua vida vai te trazer um resultado. É desse resultado que você está tentando fugir. E do desconforto de fazer aquilo. Porque existem várias questões implicadas dentro desse comportamento de eu sei que eu preciso fazer, mas eu não faço. Ou eu não quero ter que agir, eu não quero ter que fazer, eu não quero demandar tempo, energia, às vezes dinheiro, para fazer esse esforço que eu sei que é necessário, mas eu não quero fazer. E aí você fica aí, eu estou perdida. A gente já falou isso em outro vídeo, né? Eu me sinto perdida e tal. No final, você sabe o que precisa fazer, você só não faz porque não tá querendo dispendiar essa energia para fazer o que precisa ser feito. Esse é um ponto. O outro ponto é necessariamente você fugir daquela pessoa que você vai se tornar. Então, ou eu estou aqui protegendo essa identidade que eu tenho hoje, ou eu não quero o esforço, né? Demandar esse esforço de fazer aquilo que eu preciso fazer. Por exemplo, se você quiser ser uma youtuber, criar conteúdos para o YouTube, você tem que fazer vídeo. Só que daí a partir disso podem vir muitas coisas. E daí eu vou te dar um exemplo pessoal, tá? Comecei a gravar vídeos aqui pro YouTube e vem o que é hater. Isso é normal. Porque se você se posiciona de uma forma clara e objetiva, é óbvio que vai ter gente que vai vir lá do inferno, da caixa prego, querer frescar a tua paciência. Isso é normal. Só que imagina, se essa ideia de ter um hater fosse algo muito ruim pra mim, muito absurdo pra mim, o que ia acontecer? Eu não ia gravar o vídeo. Ou no primeiro hate que eu pegasse aqui, eu não ia mais gravar nada pra você. Aí eu ia deixar de realizar o meu objetivo, de fazer aquilo que eu gosto de fazer, porque eu adoro fazer isso aqui. Ou eu ia deixar de te impactar, eu ia deixar de alcançar as alunas que hoje eu já alcancei, eu ia deixar de fazer uma série de coisas. Por conta do medo. Então, eu sei o que eu preciso fazer, gravar o vídeo, mas o que ia me paralisar? O medo ou o futuro os futuros haters que poderiam vir e atrapalhar minha jornada aqui, enfim, tá? Então, só exemplificando como que essas questões emocionais, elas estão muito implicadas naquilo. E isso se esconde atrás do eu não tenho tempo, depois eu consigo, depois eu vejo, eu preciso me organizar, ou da procrastinação ativa, que é você deixar de fazer algo que você precisa fazer para fazer qualquer coisa que não é necessário no momento. Quando você deixa de estudar para ficar no celular, quando você deixa de ler alguma coisa para estar lavando uma louça, por exemplo, tá? Procrastinação ativa é eu pego aquele tempo, ocupo, mas eu não produzo. Porque ocupação e produtividade são coisas opostas. Ocupação é você fazer qualquer coisa que não vai te gerar nada. Produtividade, ela vai estar te levando para algum lugar. Tá? Então agora eu poderia estar ocupada fazendo qualquer outra coisa. Mas eu estou aqui com você produzindo esse conteúdo que naturalmente vai impactar você, vai melhorar aqui o canal, vai ajudar muitas outras coisas e vai levar a gente a realizar o nosso objetivo aqui dentro da plataforma também, tá? Então, existem essas questões que estão naturalmente implicadas aí. Tati, então, para onde eu preciso olhar se eu quero ser uma pessoa mais executora? Para sua identidade. Porque eu recebi recentemente uma aluna e ela falou algo bem curioso. Ela começou a procrastinar muito quando ela começou a dar certo. Começou a dar certo o negócio lá para ela, ela começou a procrastinar. Por que isso aconteceu? Porque ela estava com medo de acessar o resultado e não dar conta. Só que o que a gente precisa entender? Que o dar conta, ele vem no dia a dia, né? Ele vem no processo, não é algo que você vai alcançar do dia para a noite. Mas é algo que você vai adquirindo ao longo do tempo. Não é que hoje você não tem maturidade nenhuma e daqui para amanhã você vai alcançar tudo aquilo que você quer. Não, existe um processo de maturação. Só que a sua cabeça, ela não concebe esse processo. E aí parece que as coisas vão acontecer do dia para a noite. Mas não vai. E aí você começa a ter esse comportamento de esquiva, de evitação, de sabotagem.
Porque a identidade, que é o pensamento que você tem sobre si mesma hoje, não é um pensamento que te ajuda a conquistar aquilo. Até porque existem coisas que eu já falei isso aqui pra você em outros vídeos. Existem coisas no nosso hoje que a gente precisa começar a transformar para que esse resultado que a gente queira venha. A mentalidade que você usou até hoje para chegar onde você chegou não é a mesma mentalidade que vai te levar lá para frente. Não são os mesmos comportamentos, não são os mesmos riscos que você precisa assumir, não serão as mesmas responsabilidades. São comportamentos e mentalidades e ações completamente diferentes. Às vezes não tão diferentes, mas são diferentes. A gente precisa dar um upgrade de qualquer forma, né? Só que daí, se eu estou presa no que eu tenho agora, como se isso fosse estático, como se isso fosse o caminho final, você não vai conseguir nada. Porque você vai sempre ter os mesmos resultados se você sempre for agir da mesma forma. Não tem fórmula mágica, porque é muito sobre isso, tá? Então, quando a gente sabe o que precisa fazer, mas a gente não tá fazendo, é um sistema robusto de autossabotagem que tá rolando aqui e que você precisa entender que ou eu estou me sabotando porque eu não quero fazer esse esforço, mesmo eu dizendo que eu quero, ou eu acredito que eu não sou capaz, eu não sou a pessoa que alcança esse resultado. Eu não sou a pessoa que chega naquele lugar. Eu não sou essa pessoa. Logo, você vai travar. Logo, você vai deixar de fazer. Porque o caminho é só um. E sabe qual é o problema disso? É que o nosso corpo, ele responde às nossas crenças. É incrível. O seu nível de energia responde às suas crenças. Inclusive, eu recebo alunas, pacientes, e a gente fala muito sobre isso, né? Eu educo muitos meus alunos e pacientes acerca do que acontece com elas. E é muito normal, muito comum, normal não, é muito comum a gente ver acontecer o seguinte: você começa a caminhar e aí você adoece. E aí você começa a se sentir desconfortável. Você começa a dar passos para alcançar o seu objetivo, aí começa aquela moleza, aquela preguiça, aquela indisposição, porque a gente tem uma crença ativada. E naturalmente ela vai jogar para o corpo aquele peso, porque a tua mente não tá mais conseguindo te parar como te parava antes. Aí vai jogar pro teu corpo, joga indisposição, joga uma gripe aí, joga um negócio aí se amolece, acaba e desiste no processo. E isso acontece muito pra gente ativar a crença de fracasso, por exemplo, crenças de incapacidade. Isso é extremamente comum, você não tem noção, tá? Do quanto que isso acontece. Experimenta dar um passo novo e perceber quais são as sensações que você vai tendo aí. Só experimenta dar esse passo e entender quais são as sensações. Porque eu tenho certeza que você vai entrar em contato com isso. Como que a gente vira o jogo? Agindo apesar de. Ah, eu tô cansada, faz do mesmo jeito. Ah, eu tô indisposta, faz do mesmo jeito. Porque você sabe o que tá acontecendo. Você sabe que essa preguiça, essa indisposição, às vezes, é a tua cabeça tentando te puxar pra trás. Por isso que você não consegue fazer. Por isso que você tá sempre desmotivada, às vezes, sempre desanimada. Principalmente quando é algo que é do seu interesse, para os seus objetivos. E aí você tá sempre ali meio xoxinha, capenga. E aí isso te deixa exatamente no mesmo lugar. E aí parece que vem uma coisa, né? Ai, Tati, vem uma coisa, me dá uma coisa, eu não consigo fazer. Porque você precisa começar a pensar de forma estratégica. Agir de forma estratégica é entender o poder que a minha mente tem sobre a minha vida, sobre o meu corpo e sobre como eu funciono. Porque é comum você dar certo e essas coisas começarem a acontecer. Inclusive, a psicanálise chama isso de ruína do êxito. Que é quando você dá muito certo em alguma coisa e aí, naturalmente, ou você baixa a imunidade, enfim. É algo que acontece bastante e você precisa estar muito atenta nesse processo aí entre emoções, o seu corpo e aquilo que você precisa continuar fazendo. E uma coisa muito importante que você precisa lembrar aqui é que quando você adia o comportamento, você adia a recompensa também. Quando você deixa de fazer algo, você também deixa de receber essas coisas. Por isso que nesse rolê aqui que eu tô te explicando, a motivação e a disciplina é muito importante. Porque a disciplina é sustentar essa ação todos os dias. E aí a constância vem e acompanha o sempre, devagar e sempre, sabe? E aí, às vezes, a dificuldade está aqui, em continuar, em ser constante. Porque se eu for constante, eu vou me tornar uma pessoa que não tem nada a ver com a pessoa que eu sou hoje. Aí isso, talvez, é desse lugar que você esteja fugindo. Quando você adia fazer um movimento, você também adia a recompensa. E aí, pensando nisso, agora, dia 30 do 5, 10 horas horário de Brasília, a gente vai fazer uma imersão, que é o aceleração.
O Aceleração é um programa dentro do Protagonize, tá? Que era exclusivo para as minhas alunas. Só que daí a gente decidiu abrir para você por um precinho, ó, desse tamanho aqui, R$ 29,90, para você participar de uma imersão o dia inteiro. A gente vai deixar o link aqui abaixo, onde você vai entender sobre mentalidade, sobre o método em si, né? Mentalidade, autoliderança, planejamento e ação. Então, você que está travada, você que está procrastinando muitas coisas, você que está se sentindo mais perdida, sabe? Não sabe muito bem o que fazer, a gente já está em maio, finalizando maio, e você quer dar uma acelerada aí para começar a movimentar de fato esse ano, para chegar lá em novembro, dezembro, você se sentir orgulhosa do que você construiu no seu ano, vem para aceleração, porque vai ser incrível, vai ser um divisor de águas aí na sua mentalidade, tá? Então eu vou entregar ali o método, vou entregar tudo bonitinho para que você faça, execute, e aí só vá colhendo os frutos de como que é ser de fato uma protagonista, tá, querida? Aqui abaixo eu vou deixar o link bem bonitinho para você. Combinado? Então já escolhe uma coisa aí que você quer desengatar e começa a pensar: quem que eu vou me tornar a partir disso? Observa o que você sente. Será que você sente algo legal ou você sente um desconforto pensando nessa possibilidade? Porque se você sente um desconforto, é exatamente disso que você está fugindo, de assumir essa responsabilidade, de se tornar essa pessoa. Mas é isso que vai fazer total diferença na sua vida. Combinado? Se inscreve no canal, já deixa seu like aqui também, eu te vejo lá na aceleração. Um beijo e até o próximo vídeo.